Conexão Saúde. Apoio cultural Predileta. Feito com amor. Hotel Otom Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Suco Life. Laranja da Fazenda. Conexão Saúde no ar, programa 100% dedicado à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Toda quarta-feira aqui com vocês, a nossa dose semanal de saúde, sempre às 14h, às 10h30 da noite. Hoje a gente conversa sobre harmonização facial. Este método está conquistando cada vez mais adeptos. A grande exposição das pessoas nas mídias sociais aumentou o nível de exigência estética por parte de todos. Então conversaremos com a odontologista Thalita Pereira Queiroz, que está aqui no estúdio com a gente. Quero te desejar boas-vindas aqui, professora Thalita. Mas eu também quero falar um pouco do seu currículo. Formada aqui pela Faculdade de Odontologia da Unesp, especialista, mestre, doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, também pela Unesp, especialista em implantodontia, professora em várias disciplinas aqui da Uniara e também da Unesp, pós-doutoranda na Unesp, né? Que currículo bacana, né? Para uma moça jovem. É a harmonização, na verdade, que tá compensando um pouquinho aí o envelhecimento. Ah, será que ela tá toda harmonizada facialmente? Oh, com certeza. Que tema bom que a gente vai conversar. Muito gostoso, né? Todos hoje se interessam bastante. Por que essa busca pela harmonização facial? Por que este medo do envelhecimento? O que está acontecendo na nossa cultura? Na verdade, a harmonização orofacial, ela já existe há muito tempo, mas não existiam ferramentas muito atuais, né, materiais novos, conceitos novos, que deixassem as pessoas um pouco mais jovens, mas sem aquele aspecto mumificado, cadavérico ou muito volumizado que as pessoas tinham medo, né, tinham receio. E as pessoas cada vez mais querem se sentir mais jovens, né, porque aumenta a autoestima e, consequentemente, tudo melhora na vida profissional e na vida pessoal. E hoje compreenderam o que acontece durante o envelhecimento e começaram a correlacionar esses pilares na hora da harmonização. Então a gente consegue deixar o indivíduo mais jovem sem que a pessoa perceba que foi feito algo mais invasivo, como uma cirurgia plástica facial, por exemplo. Com certeza. E quais são as principais técnicas? Eu acho que a gente tem que falar das técnicas, eu quero saber tudo hoje, tudo que a gente pode aprontar lá no seu consultório. O que a gente pode fazer? Quais são as principais técnicas de harmonização? Na verdade, assim, até há pouco tempo atrás, mais ou menos há uns 6 anos, as pessoas chegavam com queixa de sulco naso, que é, na verdade, o bigode chinês profundo, né, aprofundado, e o que se tinha de ferramenta era volumização. Então, volumizavam áreas nem sempre adequadas para te deixar com perfil, para devolver o que o envelhecimento está tirando da sua face. Então, hoje, o que nós temos? A teoria do envelhecimento, ela existe já há mais de 20 anos, então há décadas, já sabe-se o que acontece na face, desde que a gente nasce, mas tudo isso se acentua a partir dos 30 anos. Então, o que a gente pode fazer hoje? A gente tem a compreensão do que acontece desde o osso, que é a parte esquelética, que dá suporte para a pele, até a pele. Então, a gente trata a reestruturação do osso, que começa a reabsorver, a murchar, a diminuir o volume com o envelhecimento, e tem as áreas onde ele reabsorve mais, como em volta da órbita. O osso começa a murchar também, assim como a pele, o colágeno, a gente começa a perder tudo. Tudo. Na verdade, é uma perda estrutural tridimensional. Nós começamos a perder volume ósseo. Então, em algumas áreas, esse volume é mais essa perda é mais acentuada, como na região em volta dos olhos. Então, a gente vai perder o suporte para a pele. Então, consequentemente, aquela queda dos tecidos, né, que a gente chama de pitose, mas nada mais é do que a queda que leva à formação daquelas papadinhas, né, que incomoda todo mundo, é uma soma de vários fatores. O osso começa a reabsorver, a murchar. Consequentemente, vai havendo uma hipertrofia, um crescimento, tanto do componente de músculo quanto da gordura que reveste o rosto. Só que esses componentes de tecido mole, né, a gordura e o músculo que hipertrofiam, eles não vão ocupar esse espaço que o osso perdeu. Eles vão
cair, porque tem a ação da gravidade. Então eles começam a se deslocar para baixo, contribuindo ainda mais para a perda do contorno da face, para aquelas papadinhas, para a boca invertida que incomoda, que leva à formação daquele sulco. Sim. Também acentua, né, esse sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, como as pessoas conhecem. Que todos se incomodam com o bigode chinês. Até os pezinhos de galinha também. Sim. E aí, na verdade, são hoje ferramentas diferentes para a gente conseguir resultados mais harmônicos, que deixam você mais jovem sem que ninguém perceba o que você fez. Então, nesse contexto entram os preenchedores, e o que mais a gente utiliza hoje é o ácido hialurônico. Existem outros preenchedores, mas nós gostamos bastante do ácido hialurônico, porque é um material natural, uma substância natural, que nós temos no corpo todo. Ah, é? No globo ocular, no tecido conjuntivo, entre as células, até no cordão umbilical de gestantes nós temos ácido hialurônico. A gente tem algumas imagens, doutora? Sim. Vamos começar vendo as nossas imagens, antes de falar do ácido aqui? Já Isso. é aqui para falar da estrutura do osso. Isso aí é o que rosto. acontece no envelhecimento. Você está percebendo, ó, que a pele, onde tem a pele da paciente, né, no lado direito da tela, né, o esquerdo dela, ela começa a perder o suporte porque o osso começa a reabsorver. À medida que o osso reabsorve, a pele perde esse arcabouço. Então ela se desloca, ela ocupa uma posição mais inferior. E não tem o que se fazer para o osso não deixar de envelhecer. Não tem. É processo natural. Processo natural fisiológico de envelhecimento, e o que nós temos que fazer é tentar compensar isso devolvendo essa estrutura. Então hoje o que a gente faz? A gente usa ácido hialurônico mais denso, mais viscoso, como se fosse um gel mais denso, e a gente coloca acima do osso, então aplica num plano mais profundo para compensar aquela perda estrutural do osso. Então, quando a gente fala... Esse é o famoso preenchimento? O famoso preenchimento. Mas que num passado nós preenchíamos a área que incomoda o paciente, hoje a gente preenche de cima para baixo para melhorar o que incomoda ele. Então, é indireta a melhora. Então, a gente preenche essa região em volta dos olhos, que não é a olheira, a gente chama de olheira para que as pessoas entendam, mas é o osso que dá suporte para a órbita. A gente tem um ossinho aqui, né? Que começa a afundar, e esse ossinho aqui leva à formação de um sulco fundo, como está mostrando naquela imagem, e esse sulco vai fazer com que a pele tenha uma perda de suporte e comece a cair, associado à ação da gravidade. Então, essa pele cai sobre o bigode chinês. Então, a sensação de que ele está mais profundo não é pelo aprofundamento dele, mas pelo peso da pele, que já perdeu colágeno, que já perdeu elastina, que já está descolando do músculo, por rompimento do colágeno que existe pelo link entre o músculo e a pele. Tanto que se você puxa a bochecha de um bebê, mesmo que seja um bebê bem bochechudo, você sente que é duro. Por quê? Porque a pele vem grudada no músculo. Quando a gente vai envelhecendo, e tem uma outra imagem também que mostra isso, a gente vai puxando a nossa pele e a gente distende mais a pele, porque ela está mais flácida. Ela perdeu os elementos naturais e ela começou a se descolar do músculo, então ela vem sozinha. E é isso que a gente compensa hoje, tanto devolvendo a projeção com preenchedores num plano mais profundo, quanto usando outras substâncias que a gente pode comentar para devolver o colágeno da pele e ajudar a religar a pele no músculo. E o ácido hialurônico, a gente pode fazer o preenchimento no rosto todo? No rosto todo, mas a gente trabalha primeiro nas principais áreas onde o osso começa a perder estrutura, que é essa região periorbitária, né, em volta do olho, próximo à olheira, mas não é olheira. Porque se eu preencho a olheira, tem uma tendência a formar bolsa, porque é uma pele flácida, fina, um conjuntivo frouxo, então a gente preenche essa área aqui em volta. As pessoas muitas vezes pensam que tem olheira porque está escuro, porque tem excesso de melanina, porque tem vaso sanguíneo e deixa a olheira arroxeada. Isso pode acontecer, mas muitas vezes aquela aparência escurecida que incomoda grande parte da população, nada mais é do que o osso que começou a murchar e forma uma concavidade. Então é jogo de luz. Aonde é mais profundo, a luz não incide, então cria uma sombra, que as pessoas pensam que é um escurecimento, mas na verdade é uma perda estrutural. Quando a gente projeta essa área com ácido hialurônico, também podemos projetar a maçã do rosto, essa área aqui ao lado do nariz, que é o início do sulco nasogeniano, o queixo,
Podemos devolver as proporções de lábio, que o lábio inferior tem que ser mais volumoso que o superior. Então, a gente consegue trabalhar o rosto todo, melhorar contorno de mandíbula. Tudo com preenchimento. Tudo com preenchimento. E se eu faço um tratamento, ele é reversível? Fiz o tratamento com preenchimento, não gostei, não me habituei, não estou me sentindo bem. É reversível? É essa reversibilidade que faz do ácido hialurônico hoje um dos melhores materiais preenchedores. Tendo em vista que se você ficar descontente ou se colocou em excesso e formou nódulo, nós temos como degradar o ácido hialurônico usando uma enzima sintética, que na verdade ela chama hialuronidase, mas é uma cópia da enzima que a gente tem no nosso corpo e que degrada o nosso ácido hialurônico durante o envelhecimento. Existem artigos mostrando o quanto eu tenho que colocar de acordo com o quanto de ácido foi utilizado. E em 48 a 72 horas esse ácido hialurônico é degradado. E quanto tempo dura o meu tratamento com o ácido hialurônico? Excelente pergunta. A duração ela está relacionada à área que você coloca. Porque se eu coloco em planos mais profundos, como eu falei para você que é a tendência hoje, né, da reestruturação 3D ou do lift 3D, eu vou usar um ácido mais denso, mais viscoso. Dessa forma, ele vai durar em torno de 1 ano e meio, 2. Então, é uma duração bem interessante. Além disso, mesmo quando o ácido está degradando, ele ainda mantém o volume da área, porque é uma molécula hidrofílica e a degradação é isovolêmica. O que é isso? Cada molécula que se degrada de ácido hialurônico atrai uma de água para o seu lugar. Okay. Então, mesmo após a degradação, você ainda tem um resultado aí previsto de até 2 anos. Se a gente vai trabalhar com lábios, que a gente usa um ácido hialurônico um pouco mais fluido, ou áreas de ruguinhas finas, como o código de barras, aí a gente vai trabalhar com ácidos menos viscosos e a duração média aí é em torno de 6 a 9 meses. Maravilha, maravilha. Esse assunto está muito bom, hein, gente? Mas agora eu tenho uma super pergunta para fazer, mas não é para a professora Thalita. Eu vou fazer para o Dr. Marcelo Mariottini. Na área onde foi feita a minha lipoaspiração, eu não vou mais engordar? É verdade ou mito, Dr. Marcelo? Mitos e verdades da cirurgia plástica. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico, e mais uma vez aqui no quadro Mitos e Verdades no Conexão Saúde. Em relação à lipoaspiração, a área em que nós tratamos, fazemos a cirurgia, ela não volta mais a engordar? Isso é um mito ou uma verdade? Veja bem, a partir do momento que nós retiramos uma determinada quantidade de tecido adiposo de uma área, nós diminuímos o número de células existentes nesse local. E não significa, por isso, que esta área não é mais passível de ganho de gordura. O que acontece? Ela demora um tempinho a mais para se acumular as gorduras nos adipócitos, né? Que são as células de gordura. Porém, você continua tendo a capacidade de engordar nessa área. Fica a dica. A partir do momento que você fizer uma lipoaspiração, não coma muito, pois você voltará a engordar sim. Cuide bem do seu resultado. Abraço, até mais. Muito obrigada, Dr. Marcelo Mariottini. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e fique aí que o assunto está muito bom. A gente já volta com mais harmonização facial aqui no Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre harmonização facial com a professora doutora Thalita Pereira Queiroz. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente aqui do Conexão Saúde tem uma dica importantíssima sobre a visão. Vamos direto para o nosso quadro De Olho na Nossa Visão. De Olho na Visão. Apoio Cultural HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernando Paganelli, eu sou médico do Hospital Oftalmológico de Araraquara. Minhas áreas de atuação são transplante de córnea, cirurgias de catarata e cirurgias refrativas, né, cirurgias de grau. Hoje a dica é sobre ceratocone, a importância do ceratocone, que é uma doença extremamente comum, de alta prevalência e afeta crianças, então isso torna a doença extremamente importante. O ceratocone torna a córnea cônica, né? Então a córnea ela é essa parte anterior do olho, né? E ela é esférica, ela é uma estrutura esférica. No ceratocone ela se torna cônica
e isso afeta o grau do paciente. Então o paciente geralmente desenvolve uma miopia mais elevada e um astigmatismo que a gente classifica como irregular. É um astigmatismo onde o óculos não corrige, né? Então, dependendo do nível do ceratocone, a gente tem tratamentos diversos, né? Uma coisa importante no ceratocone é que ele anda associado à alergia ocular, e o ato de coçar o olho faz com que o ceratocone evolua. Então, ela é uma doença de cunho genético, então outros membros da família podem ter, mas o ato de coçar é o fator que mais desencadeia a evolução da doença. Então, por andar junto com a alergia, o ato de coçar faz com que a doença evolua. Então, primeira coisa é tentar coibir o ato de coçar do paciente. Então, a gente trata a alergia, né? O segundo passo é o restabelecimento da visão do paciente. E o terceiro passo é tentar inibir a progressão da doença. Então, com relação à alergia, existem tratamentos clínicos que a gente efetua, né? Comprimidos, colírios que tratam a alergia. Com relação a restabelecimento da acuidade visual do paciente, da visão do paciente, pode ser feito através do óculos, se o óculos der uma boa acuidade visual. Esse restabelecimento também pode ser feito com lentes de contato que são especiais para o ceratocone, né? Existe um teste de adaptação para ver se o paciente se adequa com a lente, se a visão dele melhora. Em casos, às vezes, de muita alergia, o paciente não vai conseguir tolerar a lente de contato, e aí a gente parte para tratamentos um pouquinho mais invasivos, que são o implante de anel intraestromal e o transplante de córnea, tá? Então, a grande novidade aí no implante de anel intraestromal é que ele pode ser feito por meio de laser, né? Então, o laser de Fenton II, que é um tipo específico de laser que opera na córnea, ele pode fazer um implante de anel intraestromal para corrigir essa curvatura e transformar a córnea de novo numa situação esférica e conseguir readaptar com óculos ou até mesmo ficar sem óculos. Em relação ao transplante, também a grande novidade é que os transplantes eles se tornaram lamelares, eles se tornaram segmentados, partes da córnea também podem ser feitos a laser. Então, em uma próxima dica eu falarei sobre o transplante de córnea mais especificamente, mas vale lembrar agora que o transplante no ceratocone é importante. E eu agradeço a minha presença na Rede Cultura, e até a próxima dica. Muitíssimo obrigada, Dr. Fernando Paganelli. Visão é assunto sério, seríssimo. E a gente volta aqui para conversar um pouquinho sobre as nossas rugas agora. Vamos falar, professora, sobre o famoso Botox, que é a toxina botulínica? Sim, a toxina botulínica, ela vai ser usada para prevenir a presença daquelas linhas que depois viram rugas estáticas. Então, a gente aplica nos músculos da face para prevenir que essas rugas causadas pela ação do músculo, pela contração, virem rugas estáticas no futuro. Por isso, cada vez mais, a tendência aí de começar numa idade mais jovem, né? Então, hoje os indivíduos podem começar a aplicar Botox quando para fins estéticos entre 20 e 30 anos. 20 anos a gente já pode começar? Para fins estéticos, sim. Para outros fins, como fins terapêuticos, pacientes que têm alteração no equilíbrio do sorriso, tem o sorriso expõe muito a gengiva, claro que nós temos outros fatores relacionados, tem alguns casos que são cirúrgicos, mas a idade não é um limite para a toxina. Tanto que existem alguns indivíduos que começam a utilizar na área neurológica a partir dos 2 anos de idade. Então, a toxina também tem a finalidade terapêutica, pode ser usado não só na prevenção de rugas, mas também em alguns grupamentos musculares, faciais, para a prevenção de enxaqueca crônica, na verdade, para diminuir a intensidade, a frequência e a duração das crises nas cefaleias primárias. Não é curativo, não tem cura, mas é um coadjuvante de tratamento muito interessante. E também para quem tem apertamento, quem range os dentes, quem tem bruxismo, tem uma aplicabilidade muito interessante na melhora da dor e da tonicidade muscular. E a pergunta que não quer calar, sobre até preenchimento, que a gente falou no primeiro bloco, e também agora do Botox. Dói? Fazer esse tipo de tratamento é dolorido? Todos os pacientes têm bastante medo, né? Essa é uma pergunta que todos fazem. A toxina botulínica, a gente consegue utilizar agulhas bem fininhas. Então, hoje a gente usa uma agulha chamada Lebel, que é uma agulha bem fininha, 0,23 de diâmetro por 4 milímetros de comprimento. Então, ela tem um aço melhor. Se você usa uma agulha trifacetada, é muito menos dolorido, mas nós não podemos anestesiar.
Porque se você anestesia, o líquido anestésico na área em que vai ser aplicada a toxina contribui com o aumento da difusão da toxina. A toxina da área que você aplica, ela vai se difundir já circularmente, concentricamente, de 1,5 cm a 2. Se você coloca um agente anestésico ali, a difusão pode ser maior e pode atingir, por exemplo, a cavidade orbitária, levando a uma pitose da pálpebra ou até mesmo uma queda da pálpebra inferior, dependendo do músculo atingido. Então, o que nós podemos fazer para os pacientes que têm um limiar mais baixo de dor é utilizar os anestésicos tópicos, que são as pomadas anestésicas, que nós podemos utilizar uns 20 a 30 minutos antes da aplicação da toxina ou do botox, né? No caso do ácido hialurônico, já não tem esse problema, os pacientes podem ficar tranquilos, né? As pessoas que se interessam em fazer, porque nós temos como anestesiar. Então, nós podemos fazer anestesias intrabucais, dentro da boca ou por fora da boca, e aí anestesias por bloqueio. Se a gente faz um bloqueio, por exemplo, de um nervo que a gente tem aqui, que é o infraorbitário, a gente já consegue trabalhar em todo o terço médio, lábio superior, absolutamente sem dor. Que maravilha, né? Porque ninguém quer sentir dor, mas a gente também tem que fazer um esforço, né? Já que quer brecar o envelhecimento, né? A dor da beleza. E a gente tem também o procedimento para estímulo do colágeno e melhoria da pele. Que procedimento é esse, professora? Os fios de PDO, é isso? Isso, excelente pergunta, que as pessoas hoje querem saber muito sobre isso, mas tem bastante dúvida, que os fios começaram com os fios de ouro para promover lift mesmo, para tracionar os tecidos em pacientes que têm AVC, que um lado da face cai, que não pode fazer cirurgia plástica. Esses fios de ouro não se utilizam mais, porque o metal ele poderia aparecer por transparência numa pele mais fina. Em substituição aos fios de ouro, vieram os fios russos, que as pessoas conhecem como fios russos, que são transparentes, na verdade são fios de polipropileno, que ainda são utilizados, mas eu não gosto de materiais permanentes na face, porque tudo que é permanente gera uma fibrose na área. Então hoje, os fios que a gente mais utiliza são os fios absorvíveis. E um dos mais utilizados hoje, porque tem relatos na literatura de muito estímulo de colágeno, são os fios de PDO. PDO é um polímero que chama polidioxanona, é um polímero sintético. E na verdade são fios que eram utilizados em cirurgias gástricas e outras cirurgias. E aí um cirurgião coreano descobriu que esses fios, eles melhoravam o colágeno na área em que eles eram colocados. E aí hoje existem esses fios já montados em cânulas e agulhas, que nós inserimos na pele, descarregamos na pele, e ele vai promover uma atração de célula para a área, ele vai se degradar, vai gerar uma inflamaçãozinha local, não visível clinicamente. Com isso, vem fibroblastos para a área que começam a formar de novo na área colágeno, elastina e ácido hialurônico novos. Então a gente pode colocar esses fios no rosto inteiro, todo. No pescoço? Perfeito, o pescoço era uma área que não tinha solução antes. Né? Assim, a gente os cirurgiões plásticos faziam cirurgias de face, mas o pescoço continuava ainda aquela pele fina, flácida, que denunciava a idade do paciente. Hoje nós conseguimos compensar essa questão do colágeno, da elastina e da flacidez cutânea, descarregando fios. Quanto mais fios a gente coloca em qualquer área da face e da região do pescoço, maior o colágeno formado na área. A partir de qual idade que eu já posso cuidar da parte de colágeno? Como que eu sei que meu rosto está precisando de uma injeção de vitamina de colágeno? Excelente pergunta também. Na verdade, não acho que a idade é um fator, um parâmetro muito adequado, porque tem muito a ver com a genética familiar, com o tipo de pele e com os hábitos de vida. Pacientes muito expostos ao sol, têm um envelhecimento um pouco mais precoce, então sentiu que a sua pele está se descolando mais do músculo, está perdendo a viscosidade, está ficando distendida, você consegue esticar muito essa pele, você sente que ela está fina. Já está na hora de eu ir, doutora? Já seria interessante começar preventivamente. Se você comparar, né, a elasticidade hoje é bem menor. Então a gente já começa descarregando alguns fios para prevenir aí, na verdade para compensar essa perda de colágeno durante o envelhecimento, que se acentua a partir dos 30 anos. Perfeito. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Conexão Saúde. Muito bom. Tenho certeza que a gente teria muito mais o que falar aqui, né, dessas técnicas novas de harmonização, mas eu tenho certeza que você vai voltar, professora. Muito obrigada. Sou eu que agradeço pelo honroso convite. A gente que agradece. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde.
De volta ao Conexão Saúde, a gente chega direto para o nosso bloco delicioso e saboroso. E quando a gente fala de sabor, eu lembro logo do quê? Daquele suco delicioso que eu compro para Martine e para Lavínia toda semana, que é o suco de laranja Life. O suco de laranja Life é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer? Quer dizer que não contém adição de conservante, açúcar e água, ou seja, um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontíssimo para beber. O suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva a Life, que delícia, eu acho delicioso, principalmente o sabor laranja, mas ele tem de todos os sabores, viu? E agora a gente vai direto lá para super receitinha deliciosa, feita com muito amor pela nossa NutriChef Carla Pires. Cozinha saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e eu estou aqui ao lado dela, NutriChef Carla Pires, que hoje vai ensinar a gente a fazer um bolinho de queijo. Isso, Pri, a gente vai fazer, pode chamar de pãozinho, de muffin. A ideia é pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, é. Pãozinho é aquele pãozinho que a gente faz em 15 minutos, ideal para um lanche saudável da tarde, uma lancheira infantil. Mandar para a escola, Mandar para a né? escola, levar para o trabalho na marmitinha. Super eu achei fácil. tão lindo que a gente tem aqui uns prontinhos. Olha só o capricho. É isso que a gente vai aprender a fazer hoje, esse pãozinho de queijo com gergelim. Isso, em cima a gente faz uma crostinha de gergelim e linhaça. E é assado, é facinho de fazer. Vamos lá, Carla? Vamos lá, Pri. Então nós vamos precisar de 3 ovos. 3 ovos. Você manda para suas filhas, Carla? Eu mando. É, eu elas mando. gostam. Adoram. E esse pãozinho aí, você pode... Vai o queijo, né? Mas você pode depois colocar... Ai, perdão. Colocar outros recheios, né? Além do queijo. Geleia. Geleia. Ele combina com tudo, ele é neutro. Ai, que delícia. Depois a gente vai comer com um pouquinho de geleia da predileta. Fica aqui, uma ó, delícia. Uma delícia. Então são 3 ovos. Aí a gente vai colocar para bater junto. Aqui tem 1,5 colher de sopa de manteiga. Eu vou colocar o equivalente a 1 colher e vou dar uma mexida. E se eu achar que falta, a gente coloca mais um pouco, tá? Okay. Manteiga derretida no micro-ondas. Isso. Essa manteiga aqui é sem sal. Pode ser a manteiga ghee, pode ser óleo de coco, pode ser azeite. É uma fonte de gordura para agregar aqui na nossa preparação, tá? É só mexer os ovos, não precisa bater claro em neve. Por que sempre usa manteiga sem sal e não com sal nas receitas? Porque nessa preparação em especial, a gente vai usar o parmesão, que ele já é salgado. Entendi. Então a ideia é não sobrecarregar, né, de sódio isso na preparação. Então a gente vai usar a sem sal. Depois dos ovos e da manteiga, a gente pode colocar 1 xícara de farinha de aveia, tá? Ok. 1 xícara de farinha de amêndoas, que vai dar um diferencial aqui nesse pãozinho. Que delícia! E a gente vai agregando. Nessa hora, eu já gosto de colocar um pouquinho de sal, um pouquinho só, porque como a gente vai colocar o parmesão, que já tem bastante sal, é só pra garantir que não vai ficar... Pra não ficar, pra dar um gostinho, pra dar um né, gostinho. Carla? 1 colherzinha de chá de sal. Aí a gente vai... O leite, aqui tem o equivalente a 1,5 xícara. Eu nem sempre uso tudo, vai depender do tamanho do ovo. Então eu vou colocando, vou mexendo e vou sentindo. Vai sentindo. Isso, tá? Vou colocar aqui um pouquinho. Tem 1,5 xícara, mas você não coloca de uma vez 1,5 xícara. Não, porque às vezes não precisa. Se o ovo é um pouquinho maior, né? Entendi. Quem Ama Cozinha. Entre lá no Instagram do @quemamacozinha, é isso, Carla? quem.ama.cozinha. E você vai ter receitinhas todos os dias, saudáveis, nutritivas, com a nossa nutricionista chefe Carla Pires. Cada super receita rápidas, deliciosa, né, Pri? né? Isso que é o mais legal. Minha mãe tá apaixonada no seu Instagram, viu, que Carla? bom! Fico feliz.
Muito bacana. Ó, tá vendo? Ela já nem vou precisar colocar mais leite. Olha aqui, ó. Na verdade, deve ter ido aqui uma meia xícara, um pouquinho foi menos, bem tá? pouquinho. Tudo vai depender da quantidade também, né? Mais ou menos da farinha, do tamanho dos ovos. E agora a gente vai agregar o queijo ralado. Queijo parmesão. Isso, parmesão ralado. Não tem como não ficar gostoso. Parmesão puro já tá pronto. De bom, né? É que eu falo, gente, aqui, né? Mas aí pode ser que alguém pergunte, mas o parmesão, ele é saudável? A ideia é a gente usar, né, substitutos aqui. A gente usou farinha de aveia, não é uma farinha branca. A gente vai colocar depois as sementes, que vão dar um toque de funcional na preparação. Não podemos ser tão radicais. Exatamente. Além do que o parmesão é um queijo, é uma proteína. Exato. Que a gente precisa vai também. A farinha de amêndoas, que é muito boa aqui. E agora nós vamos pôr o fermento, ó. Uma colher de sopa de fermento. Acabou, Pri. É isso. Acabou o bolinho de queijo que você pode fazer para os seus filhos e mandarem para a escola, saudável e delicioso. É uma Às vezes receita a gente papum. nunca sabe o que mandar. Chega dessa história de bisnaguinha, de pão, de bolacha, né? Bolacha recheada, hidrogenada, esses bolinhos recheada. de pacotinho. Eu sei como é que é, porque eu faço tudo isso, viu, gente? Ó. Tem dia que a gente não tem criatividade, cara. Eu sei, falo E na porque correria na correria cansa. cansa, eu imagino. Mas eu falo que a gente precisa começar a pensar naquele lema, né? Desembalar menos e descascar mais. Porque, na isso verdade, mesmo. né, na correria a gente acaba não pensando que é na saúde dos nossos filhos que a gente está pecando, né? Então, olha E que no rápido. hábito alimentar, porque aí eles crescem, eles aprendem como a gente. Exatamente. Mas mudar hábito é muito difícil. E aí, depois E agora- eu falo que a gente define hábito na infância. Depois, Todo tipo de hábito, né? Agora, ó, é só colocar porções nas forminhas. Em forminha, usa uma forminha de cupcake de inox de base. Daí a gente passa a massa. Olha que graça. Aqui, ó, também a gente tá na cozinha da Ramos Presentes. Tudo que você precisar relacionado à cozinha, à decoração, à sua casa, você encontra aqui na Ramos Presentes. Então, até isso, né? Até esse Sim. tipo de forma, para colocar os cupcakes. Eu já vi aqui que tem cada forma linda de silicone. Daí você não precisa nem usar, se não quiser, a forminha de papel. Você já coloca direto na forma. Esse daqui, ó, que a gente mostrou aí sem a forminha, eu fiz em forminha de silicone. Aí você Olha que desenforma, graça. né? E fica até mais Desenforma fácil sem dificuldade, né, com a forminha de Até silicone. mais fácil para consumir depois. E a gente manda um super beijo pra você, Silvia Ramos, que nos assiste e que nos empresta essa cozinha linda pra gente poder fazer o Cozinha Saudável. Ah, eu falo que é uma apaixonante delícia, essa né, Carla? cozinha, né? Dá vontade de ter uma igual em casa. Eu falo pra Carla, vamos aproveitar tudo. A Carla falou, tem um copo chique aqui que a gente pode pôr. Eu falei, vamos usar tudo. Vamos usar. Pelo menos aqui na A gente Ramos mata à Presentes. vontade. A gente mata à vontade. Agora, de ó, sofisticar. Pra finalizar, pra dar um charme, pra ficar bonitinho igual a gente fez ali, a gente usa um pouquinho de semente. O que a gente tem aqui? Linhaça dourada, gergelim Eu e amo linhaça gergelim. marrom. E aí tosta na frigideira, faz um crisp e polvilha por cima, ó, antes de levar Olha pra que assar. chique. Tosta, faz um crisp e depois você polvilha pra assar. Exatamente. Essa Nutri-Chef Carla Pires é demais. Eu tô lembrando, né? Eu falo, a gente, na cozinha, força do hábito, né? Vai usando os termos que a gente aprendeu. Claro. Outro dia eu escrevi numa receita, assim, azeite QB. Aí a pessoa que ia fazer a compra falou assim, mas que azeite é esse, azeite QB? É um azeite diferente, importado? Eu falei, não, QB é quanto baste. É você colocar azeite quanto você achar que precisa. E a gente vai usando os Olha termos, a força do hábito. Por Pois isso que a é. gente precisa educar aí nossas crianças para elas crescerem pensando na comida saudável. Muito bem. É isso? Pronto, aí a gente leva para assar, forno médio, pré-aquecido, de 10 a 15 minutos e ele sai assim, prontinho. 10 a 15 minutos teremos esse muffin. Vamos falar muffin, que é bonito? Muffin de queijo. De queijo, delicioso, pra você aí de casa. Então faça, não perca tempo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pode agregar geleinha que vai ser sucesso. Carla, é só quem ama cozinha o seu Instagram? Quem tem o Instagram, Você não tem o Quem Carla Ama Pires Cozinha. Também? Instagram não, Carla Pires tem Face e Carla tem o Pires Face no do Quem Ama Facebook. Cozinha também.
É isso aí. A gente agradece mais uma vez a nossa super NutriChef e a gente volta já pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. NutriChef Carla Pires, que delícia! Mais uma vez, 5 estrelinhas aí para você, sempre com muitas receitas deliciosas. E chegou a hora da gente pensar livre. O que é pensar livre? Pensar livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservante. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção. Olha que maravilha! Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com muita saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito, muito amor, assim como o nosso programa. A gente agradece a vocês, a nossa audiência. Estamos aqui toda quarta-feira, às 2 da tarde, às 10h30 da noite. Queria agradecer também a Inês Janine, que sempre me veste para todos os programas, e a Contém um Grama, que sempre faz as minhas makes, que me deixa assim prontinha para poder vir aqui gravar. Um super beijo para vocês. Até quarta-feira que vem com muito mais saúde. Conexão Saúde. Apoio cultural Predileta, feito com amor. Hotel Otom Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Suco Life, laranja da fazenda.